bom dia, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho do dia a dia. Hoje, quinta-feira, dia 21 de setembro, a gente dá continuidade então às reflexões nesse nosso itinerário da 24ª semana do Tempo Comum. Lembro que hoje, neste dia, celebramos na igreja também São Mateus, o evangelista, apóstolo. E para que bem possamos celebrar esta nossa festa de São Mateus, bem possamos celebrar também a vida litúrgica da igreja, o mês da Bíblia, nós temos o Evangelho de Mateus, o capítulo 9, versículos de 9 até 13. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. E enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Ao celebrarmos, caros irmãos e irmãs, a festa de São Mateus, o evangelista, primeiro recordamos que ele era cobrador de impostos. E ao chamado de Jesus, ele responde prontamente, abertura de coração. Admirável é o seu total desprendimento, pois ele promove em casa uma refeição de despedida, para a qual convida, inclusive, muitos colegas de profissão. Por prestar serviço aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos sempre eram mal falados, mal vistos, evitados, ou seja, desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer salvação, vida plena para todos, ele é a sua grande atitude que o Evangelho ele destaca. Ele não se deixa levar por esses preconceitos. O Mateus escreve o Evangelho que leva o seu nome. É o Evangelho do Reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o Evangelho do Sermão da Montanha, das parábolas do reino, do juízo universal. Vale a pena vocês lerem essas passagens. E escrevendo para judeus cristãos, ele insiste no messianismo de Jesus e na realização perfeita das promessas do Antigo Testamento. Creio que esse trecho, ao celebrarmos São Mateus, ele nos dá uma chave de leitura. Assim como Mateus fora chamado por Jesus, todos nós somos chamados por Deus, pelo nosso batismo, para que possamos acolher a sua palavra, mas que possamos também darmos o testemunho, sermos discípulos e missionários em nosso tempo. Então, esse convite de Jesus a Mateus, segue-me, ele é um convite que é feito a mim, é feito a você. O grande desafio é como nós vamos ter uma mesma atitude de Mateus, de termos abertura de coração, desprendimento, sensibilidade para escutar o Senhor que nos chama e, acima de tudo, como que a gente acolhe esse chamamento e nos tornemos, em nosso tempo, um testemunho, agentes que transmitem, que vão em missão, levar a palavra de Deus, o conforto, curar, restabelecer a vida plena para todos e todas em nosso tempo. Da sexta-feira, dia 22 de setembro, nós vamos rezar então com o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 até 3. Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças.
Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Percebamos, caros irmãos e irmãs, essa passagem nos mostra, em parte, como era organizada a vida pública de Jesus e dos seus apóstolos. Jesus não é um pregador, vamos dizer assim, que não tem ninguém com ele, solitário. Pelo contrário, o Evangelho é muito claro, diz assim que os 12 iam com eles, mulheres. O Evangelho também faz menção que multidões o seguiam, para dizer o seguinte, que Jesus tem companhia, não é um pregador isolado, solitário. Essas pessoas, os discípulos, as mulheres, também fazem parte do anúncio apostólico da mensagem cristã. A tradição evangélica conservou o nome de algumas delas, como no caso aqui, Joana, Susana, e a sua atuação em momentos importantes. Maria Madalena, na ressurreição de Jesus. A igreja primitiva, a semelhança de Jesus, abriu um significativo e importante espaço para a ação das mulheres na vida das comunidades. No judaísmo, enfim, na própria sociedade, a mulher não tinha espaço. A missão, a proposta de Jesus é exatamente uma proposta de inclusão, de todos e todas se sentirem participantes da ação evangelizadora. A mulher, então, ela não tem um papel passivo no mistério da salvação. Hoje a gente pode dizer assim, todas as mulheres são chamadas a novos cargos apostólicos, como evidenciou inclusive o Concílio Vaticano II, ou então mais recente, o nosso querido Papa Francisco, quando ele diz que ainda é preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na igreja. Então, esse pedido do Papa ele tem que começar na vida de nossas comunidades, para chegar no âmbito paroquial, no âmbito diocesano, no sentido de como que a gente acolhe, como que a gente amplia os grandes espaços da presença feminina. Porque uma coisa é certa, no início do cristianismo, aliás, a gente pode dizer com muita tranquilidade, o cristianismo ele foi para frente, ele se expandiu graças à atuação das mulheres, que acolhiam Jesus, acolhiam os discípulos das suas casas, mas elas mesmas faziam parte desse anúncio apostólico. Então peçamos ao Senhor nesse dia que nós possamos de fato abrir espaços em nossas comunidades para que a mulher, ela seja, a presença feminina, ela seja sempre a mais acolhida, que ela possa assumir os serviços com a naturalidade com que também era isso na igreja primitiva. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 23 de setembro, nós vamos rezar e refletir com São Lucas, capítulo 8, versículos 4 até 15. Eu lembro que no sábado a gente celebra o São Pio de Pietrelcina. Reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. E então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. E enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. E Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem.
Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Veja, meus caros irmãos e irmãs, para a grande multidão, Jesus conta a parábola do semeador e depois explica a seus discípulos em particular. Trata-se da disposição, ou seja, expressa nos diversos tipos de terreno, com que cada um de nós vamos acolher a palavra. Nós sabemos, pelos evangelhos, que Jesus estava sempre disposto e não perdia nenhuma ocasião para anunciar o reino de Deus. Entretanto, entre os ouvintes, uns eram impenetráveis, um coração duro, esse terreno pedregoso. Outros eram entusiastas superficiais. Havia quem, após ouvir a palavra, se deixava seduzir pelos bens materiais. Por fim, muitos ouviam a palavra e lhe davam pleno consentimento, abrindo-se para a fé e o seguimento de Jesus. Penso que em nossos dias a palavra de Deus ela continua sendo semeada de muitos modos, também pelos meios digitais, que talvez sejam um dos grandes desafios. Resta saber como que os cristãos estão administrando o grande tesouro dessa palavra. Eu chamo a atenção que para nós, para que a gente não desanime, o que é pedido para nós nessa parábola? Cada terreno, cada mente, cada coração assume e acolhe a palavra de um modo diferente. Eu sempre costumo dizer nas reflexões que há quem acolhe a palavra, o chamado, no primeiro momento. Há quem acolhe na metade da sua vida, há quem vai acolher já no finalzinho da sua vida. São os diferentes terrenos. São terrenos abertos, acolhedores, terrenos indiferentes, terrenos, quem sabe, de uma superficialidade, que não tem base sólida, e que num primeiro momento acolhem, mas depois desistem. Enfim, a nós, qual é o desafio que a parábola nos pede? Semear sempre. A nós, para a gente não ter essa sensação muitas vezes de não estarmos produzindo os frutos, que a nossa missão ela não dá resultado. Pelo contrário, o importante é a gente semear e sermos capazes de jogar essa semente lá no coração, para que ela possa em algum momento da vida despertar, germinar e produzir frutos. Então a nós é pedido isso, semear sempre, em todos os terrenos. Nós não devemos criar exclusividade de terreno. Para nós é pedido semear sempre, em todos os ambientes. Lembra que celebramos também no sábado São Pio de Pietrelcina. Ele nasceu na Itália em 1887 e faleceu lá em 68. Ele é herdeiro espiritual de São Francisco de Assis. Foi o primeiro presbítero a ter impressos no corpo os estigmas da crucificação. Ele se empenhou pela evangelização e também aliviou o sofrimento de muitas famílias, construindo um hospital denominado Casa Alívio do Sofrimento. Celebrando sua memória em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, nós todos somos convidados e convidadas a pedir ao Senhor a cura das enfermidades nossas, espirituais, físicas e também de todas as pessoas que pedem sempre as nossas orações. Com esta reflexão, a gente conclui o itinerário desta 24ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na segunda-feira, levando então as mensagens do início da 25ª semana do Tempo Comum. Desejo toda a paz e todo o bem com a intercessão e a proteção de Santo Antônio.